Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do porquê que a esquerda está tão preocupada com Glauber Braga, meu amigo. A esquerda está desesperada que o Glauber Braga vai ser cassado e coisa e tal, estão fazendo um monte de manifestações, e teve gente na esquerda comparando o caso do Glauber Braga com o caso da Débora Rodrigues, a moça que escreveu com batom lá. Não, porque são penas muito pesadas. Caramba, olha o absurdo dessa comparação. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem. Olha o absurdo dessa comparação, cara. A Débora, uma moça humilde, mãe separada dos filhos, na cadeia com dois filhos, proibida de ver os filhos e coisa e tal. O Glauber Braga, um homem branco, velho, rico, cheio de dinheiro, Glauber Braga, e perdeu o mandato dele da Câmara. Porra, ele vai sobreviver, meu amigo, não tem problema não, vai fazer outra coisa, vai ser um camelô, vender batata, comprar batata, sei lá, faz alguma coisa da vida, pô. O motivo pelo qual a esquerda está lutando tanto pelo Glauber Braga não é porque eles gostem do Glauber Braga, é por causa da suplente do Glauber Braga, meu amigo. A suplente do Glauber Braga é a Heloísa Helena. E talvez você que é mais novo não saiba quem é a Heloísa Helena. E eu vou explicar para você quem é a Heloísa Helena. Ela é de esquerda, não é de direita, é lógico, né? Suplente do Glauber Braga, ela é da Rede Sustentabilidade aqui do Rio de Janeiro, então evidentemente que é de esquerda, mas ela é uma opositora ferrenha do Lula. Ela é uma inimiga do Lula. Eu vou explicar a história toda para vocês. Essa notícia foi sugerida por Sugerindo Notícias, Alexa Tocar, Hoje o Dia Tá Lindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente está acompanhando aí um monte de artistas falando em solidariedade ao Glauber Braga. Não, porque o Glauber Braga, tadinho, ele só chutou um integrante do MBL do Congresso, agrediu ele, só uma coisa de nada, praticamente nada, né? Por que vai perder o cargo dele? Não pode, coisa e tal. E o pessoal achando que era porque o pessoal gostava do Glauber Braga, que ele era uma pessoa importante, coisa, porcaria nenhuma. O Glauber Braga é um zero à esquerda para esse pessoal. O problema deles é a Heloísa Helena. Agora está explicado, meu. Agora está explicado por que a esquerda está apavorada com essa cassação do Glauber Braga aqui, ó. A possível cassação do psolista e substituição por Heloísa Helena causam apreensão, pois ela é crítica do governo. Não, meu amigo, ela não é crítica do governo, ela tem rixa pessoal com o Lula. Ela foi expulsa do PT porque o Lula queria aprovar a reforma da Previdência, ela votou contra a reforma da Previdência na época do governo Lula, daí o Lula expulsou ela do PT e passou a trabalhar diretamente para ela nunca mais se eleger, né? Ela fundou o PSOL, meu amigo, é o partido da Heloísa Helena. Ela fundou o PSOL inicialmente para ser a esquerda anti-Lula, né? Aí depois ela acabou perdendo o controle do partido. O partido PSOL hoje em dia virou uma linha auxiliar do PT. Ela entrou agora na Rede Sustentabilidade, que é da Marina Silva, né? Mas, de novo, ela continua a mesma pessoa que odeia o Lula, né? Então, recapitulando essa história toda, ela é uma petista histórica, é daquelas pessoas, dos fundadores do PT, lá no início do PT, e brigou com o Lula por conta do apoio do PT na reforma da Previdência, e aí o Lula pediu a cabeça dela, expulsou ela do PT quando ela era deputada, acho que era deputada não, era senadora, né, na época da reforma da Previdência, né, e ela votou contra a reforma da Previdência, que interessava para o Lula, e daí ela acabou sendo expulsa do PT. Mais do que isso, o Lula brigou com ela brigou com o Lula, foi um desafetos claros aqui. Olha só, você pode falar assim, mas isso aí foi lá em 2003, 2004, lá atrás. Ela já esqueceu isso, não tem mais nada contra o Lula não, aqui ó, reportagem de 2022 aqui, ó. Não há força humana que me obrigue a apoiar Lula, Heloísa Helena. Em 2022, o pessoal queria que ela apoiasse o Lula na eleição de 2022. Ela não há força humana que me faça apoiar o Lula. Não tenho nenhuma identidade programática e ideológica. Eu respeito profundamente quem pensa diferente. Quero apoiar o Ciro Gomes e os outros querem apoiar o Lula. Eu estou entre aqueles mais simples mortais que querem ter a oportunidade de escolher um projeto com o qual mais se identifica e coisa e tal. Ou seja, ela se recusou a apoiar o Lula em 2022 por ódio do Lula. Aqui, ó. Não retiro uma vírgula, diz a Heloísa Helena, sobre críticas a Lula como senadora, né? Ela fez uma entrevista aqui também em 2022, reforçando que acha que o Lula é um idiota, que errou pra caramba, se vendeu pro sistema e coisa e tal. Ela é esquerdista raiz e coisa e tal. Ou seja, se ela tiver abrigo, se ela aparecer de volta no Congresso, e se o Glauber Braga
for cassado, ela volta para o Congresso, né? Ela vai ter ali um palanque para falar mal do Lula e pode ter certeza. Por quê? Porque ela quer aglutinar a esquerda num polo anti-Lula. Eu diria para vocês que é até preocupante para a gente isso, tá? Porque, de novo, o Lula a esquerda com o Lula tá fadada ao fracasso. Se você tiver uma alternativa à esquerda com Lula, é mais arriscado. Eu acho que a Heloísa Helena também não consegue aglutinar tanta gente assim, mas a verdade é que certamente ela seria um contraponto ao Lula, né? Aqui, ó, naquele tempo, a Heloísa Helena exercia um mandato de 8 anos no Senado. Ela havia chegado ao cargo em 99 pelo PT, mas foi expulsa do partido em 2003 por desobediência partidária e críticas ostensivas à sigla. Uma das divergências se dava pela aprovação do projeto de reforma da Previdência, que era de interesse do PT, né? O Lula fez reforma da Previdência também carcou os aposentados também. Cara, não tem jeito. O INSS é um esquema de pirâmide, cara. De tempos em tempos você tem que fazer reforma para prejudicar todo mundo, porque simplesmente o sistema não se sustenta, né? Então o Lula fez também uma reforma da Previdência. E como era ele no governo, ele queria que o pessoal do PT votasse a favor da reforma. Ela votou contra. E aí o pessoal do PT ficou chateado e coisa e tal. E aí ela fundou o PSOL. Aqui tá falando que ela participou da fundação do PSOL? Não. Ela fundou o PSOL, porque, né, brigou com Lula, queria um partido para ela, fundou o PSOL. E 2 anos depois se candidatou à presidência pela legenda numa coligação com o PCB e o PSTU à frente da esquerda, enquanto Lula brigava pelo seu segundo mandato, né? Ela foi a terceira colocada no primeiro turno, atrás do Alckmin, ou seja, o voto da esquerda ela tinha, né? Enfim, e ela criticava muito o Lula. Na propaganda eleitoral, a então candidata dizia que a população poderia dar exemplo nas urnas, não votando em político corrupto que engana os pobres e governa para os banqueiros, que finge que não vê a roubalheira, mensalão, sanguessugas, mas vive cinicamente em conluio com eles. Isso daqui é a Heloísa Helena falando do Lula, meu amigo. Para tu ver o problema do... É por isso que esse pessoal tá defendendo tanto o Glauber Braga. É por isso. O Glauber Braga, estão cagando pro Glauber Braga de verdade. O que eles não querem é a Heloísa Helena. O fato é o seguinte, o PT começou a trabalhar tanto contra a Heloísa Helena que ela acabou nunca mais conquistando um cargo de destaque, né? Ela era senadora na época, tinha uma importância grande do PT, se candidatou a presidente, mas não foi para frente, e depois disso nunca mais conseguiu um cargo muito grande. Agora ela é suplente do Glauber Braga aqui pelo Rio de Janeiro. Ou seja, se o Glauber Braga perder, se o Glauber Braga for cassado, ela assume a cadeira de deputada pela rede, na verdade. O Glauber Braga é do PSOL, ela é da rede, mas aqui no Rio de Janeiro eles fizeram, né, a aliança, então ela está na coligação ali, fizeram coligação, então ela assumiria nesse caso. Então está explicado esse problema aqui, ó. Ela foi candidata à presidência em 2006 pelo PSOL, na época teve só 7% dos votos, 7% dos votos, foi o terceiro colocado. Foi o Lula em primeiro, o Alckmin em segundo e ela em terceiro, né? E ela faz muita crítica, né, ao governo Lula. E aí o pessoal tem preocupação de que isso leve a rupturas na aliança PSOL-Rede. Caramba, bicho, imagina, olha a confusão que isso pode dar na esquerda com isso daí, né? Heloísa Helena transferiu seu domicílio eleitoral de Alagoas para o Rio de Janeiro depois de derrotas em disputas para deputada federal em 2018 e vereadora em 2020. Sua estreia no Rio de Janeiro foi a mais cara da Federação PSOL-Rede, gerou acusações de abuso de poder econômico e coisa e tal. Mas ficou como suplente do Glauber Braga. Se o Glauber Braga sair, olha que coisa. E ela tá puta com o Lula ainda, meu amigo. E ela vai correr atrás disso. E se ela conseguir ganhar, ela vai incomodar, porque ela quer muito descontar o Lula. O que houve com ela foi perseguição pessoal do Lula contra ela. Esse tempo todo o Lula perseguindo ela para não voltar para a política, né? E por isso que está o desespero do pessoal do PT, né? Então aqui, ó, não, ministros de Lula avaliam que o STF pode salvar o Glauber Braga e dar recado a Lira. O Lira nem é presidente da Câmara mais. Você acha que o STF vai querer se meter nesse negócio? Não sei, pode ser, tá? O STF, do jeito que tem atuado politicamente, pode até ser que reverta de fato a cassação do Glauber Braga, mas a verdade é que não sei se eles vão fazer isso não, cara. Seria muita besteira isso. Eles estariam comprando uma briga que, porra, por causa do Glauber Braga, mas aí que está a explicação. O problema não é o Glauber Braga, o problema é a Heloísa Helena. Se preparem, vai ser engraçado pra caralho.